Fala pessoal, começando agora a aula sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Então, basicamente, vamos responder aqui quem está sujeito à lei e à regulamentação no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e também como que você vai fazer para conseguir prever essa lavagem de dinheiro. Prevenção, né? Então a gente vai ver ali procedimentos para conhecer o cliente, procedimentos para conhecer o próprio funcionário, prestador de serviços e por aí vai. Todos esses aqui abaixo estão sujeitos a essa lei, ou seja, precisam seguir a lei e precisam trazer normas para regulamentar os processos internos. Pessoa física ou jurídica que trabalhe com captação, intermediação, aplicação de recursos financeiros de terceiros, compra e venda de moeda estrangeira ou ouro e com custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos e valores imobiliários. Então você trabalhou com alguma dessas coisas aqui, está captando recursos, está fazendo só a intermediação. Então, por exemplo, uma corretora que faz a intermediação, um banco que faz uma captação de recursos, faz a aplicação, tudo tem que seguir essa lei. Bolsa de valores segue a lei também, seguradoras também, entidades de previdência complementar ou capitalização, administradoras de cartão de crédito ou de consórcio. Então, consórcio é aquela instituição lá que pega o dinheiro das pessoas, então capta o dinheiro das pessoas para que elas deixem em um fundo de investimento para ela fazer parte de sorteios lá de carros, para que ela seja contemplada e por aí vai. Não preciso explicar aqui que é um consórcio aqui para você, mas só para você entender que está trabalhando com o quê? Com captação aqui de recursos, está trabalhando com aplicação aqui de recursos financeiros de terceiros, tá bom? Então aqui nesta primeira linha é o resumo geral de todo mundo que está sujeito à lei. E aqui está as partes detalhadas. Empresa de arrendamento mercantil, então aquela que faz o leasing, né, que é como se fosse aquele contrato de aluguel. Fomento comercial, que é empresa de factor, que faz ali a antecipação de recebíveis, também vai estar sujeita à lei. Só que esses pontos aqui, pessoal, são os pontos que eu julgo mais importantes, tá? Esses três aqui. Pessoa física ou jurídica, porque às vezes a gente esquece, que exerça atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Se você faz isso de comprar e vender imóveis, você tem que seguir a lei de lavar dinheiro, porque é muito simples você lavar dinheiro com imóvel. Né? Imagina o seguinte, aqui você tem uma construtora, e essa construtora aqui ela tem um dinheiro ali que é proveniente de algo ilícito. Aí o que ela faz? Ela, poxa, preciso lavar. Só que eu preciso lavar aqui com alguém, né? Tem alguém aqui que está querendo comprar um imóvel. Só que esse imóvel meu, ele custa 500 mil reais. Então, coloca aqui 500k. Só que essa pessoa, ela também quer receber um dinheiro que foi proveniente aqui da minha lavagem. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fingir que eu vou vender para essa pessoa esse imóvel aqui por 1 milhão de reais. Então, no final das contas, a pessoa nem vai estar pagando ali os 1 milhão. Ela finge que ela está pagando os 1 milhão e depois eles dividem essa diferença aqui entre eles, né? Fala, ó, fica com 250, fica com 250, por aí vai. Então fica fácil de você fraudar valores ali de apartamentos, de prédios e por aí vai, e facilitar a lavagem de dinheiro. Então por isso tem que seguir também a lei. Pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras, metais preciosos, objetos de arte e antiguidades, mesmíssima coisa. Então eu posso pegar aqui um quadro de alto valor, às vezes o quadro a pessoa nem sabe se é de alto valor, uma antiguidade, e falar, não, isso aqui vale 1 milhão de reais. Só que na verdade valeria, sei lá, 20 mil reais. Aí você vende aquilo, recebe os 1 milhão ali e fala, não, pronto, ó a origem dos meus recursos. Vendi uma obra de arte, vendi um metal precioso. E aí quando na verdade você e aquela pessoa ali estão no esquema para lavar dinheiro. Para você ter uma noção, sabe aquelas máquinas de caça-níqueis que são proibidas aqui no Brasil e tal? São aqueles jogos de azar que você tem. Então o pessoal vai lá, entra na sala, eu tô querendo ganhar aqui hoje 500 mil reais. Aí ele chega lá no chefão e fala assim, cara, eu queria ganhar 500 mil. Eu falo, então vai lá jogar. Joga aí, aposta, vai que você consegue ganhar. Aí ele, não, você não tá entendendo, eu quero ganhar 500 mil. Vamos fazer um acordo? Vamos fingir, né? Vamos fazer aí um acordo no qual eu vou ganhar esses 500 mil, eu vou falar que eu ganhei aqui nessa aposta que eu fiz, e aí você fica com uma parte desse dinheiro, fica com uma outra parte e tal. Então isso aí pode acontecer, é muito fácil lavar dinheiro com isso. Justamente por isso é proibido aqui no país também. E pessoa física ou jurídica que comercializem bens de luxo ou de alto valor agregado. Então carros importados, né? De milhões e milhões de reais aí. Tudo isso daqui tem que seguir a regulamentação.
Juntas comerciais e registros públicos, pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, comercialização, isso aqui é até interessante, agenciamento ou negociação de direito de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. Por que isso é importante? Porque é fácil você lavar dinheiro, por exemplo, com um jogador de futebol também. Você também pode fazer uma transferência e cobrar um valor a mais do que aquele jogador vale para você pegar e ter esse spread, essa diferença aí proveniente de uma origem ilícita de recurso e fingir que veio esse dinheiro da venda de um jogador, quando na verdade não veio da venda do jogador. Então tudo isso aqui tem que seguir a lei também. Empresa de transporte guardas de valores, né? Aqueles carros fortes que vão lá nos bancos, vai buscar o numerário que está lá, porque o banco às vezes ele tá com tanto dinheiro lá no caixa eletrônico, passou para a tesouraria, tem que recolher, não pode ficar lá. Até é perigoso ficar muito tempo lá. Então passa essas empresas de transporte, pega esse dinheiro e leva lá para a central. Isso tudo, pessoal, tem que seguir, tá? Aqui tá o resuminho geral, é o que consta lá na lei para vocês. Então dá um ponto de atenção aqui nessas partes que eu falei, porque pode aparecer qualquer um desses aqui na sua prova. Qual é a sua obrigação? Você como funcionário de um banco, por exemplo, né? Já que a gente está estudando para trabalhar em uma instituição financeira. Identificar os clientes e manter seu cadastro atualizado anualmente. Então, todos os anos você deve atualizar o cadastro do seu cliente. Manter registro de toda a transação e operação realizada. Adotar políticas de controles internos e cadastrar e manter seu cadastro atualizado no COAF. Então, presta atenção nesse anualmente. Você tem que atualizar o cadastro do seu cliente de forma anual. Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui abaixo. O cadastro e registro de transações. Então, transação é o quê? Uma pessoa foi lá e fez uma transferência para outra, fez uma transação financeira. Isso tem que ser conservado durante um período mínimo de 5 anos a partir do encerramento da conta. Então, fui lá, encerrei minha conta. Todas as transações que eu fiz naquele banco, o banco vai ter que deixar guardado por no mínimo 5 anos. A gente vai ver daqui a pouco, vou até passar o slide aqui para frente, que quando a gente está falando de informações coletadas para conhecer clientes, funcionários, parceiros e prestadores de serviços, isso tem que ficar à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 10 anos. Então, olha aqui, são 2 prazos diferentes. Quando eu falo de transações, então, fiz uma movimentação financeira, fiz uma transferência, fiz um pagamento, isso é mínimo 5 anos. Pode ser mais do que 5 anos? Pode, esse é o mínimo, tá? Quando fala que pode ser ampliado pela autoridade competente, qual que é a autoridade competente aqui? Seria o Banco Central, porque é o Banco Central quem fiscaliza os bancos. Ele pode alterar esse prazo aqui para, por exemplo, para 10 anos, mas o mínimo aqui é 5 em transações. E quando a gente fala dessas informações, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, para eu conhecer o meu cliente, pelo prazo mínimo de 10 anos. Tá bom? Banco Central manterá registro centralizado, formando o cadastro geral de correntistas e clientes dos bancos. Então, tem esse cadastro lá de todo mundo que já abriu conta em um banco. Fechou? Aqui, pessoal, fala de procedimento destinado a conhecer o cliente, que pode aparecer para você a sigla, às vezes, KYC, que significa Know Your Client, ou seja, conheça o seu cliente. Quando a gente fala de conhecer o cliente, o que eu preciso fazer para eu conhecer aquela pessoa? Saber da onde que aquela pessoa vem, o que ela faz, como que ela ganha dinheiro. Primeiro ponto, identifica a pessoa. Nome, endereço, CPF, CNPJ. Se for estrangeiro, então você vai pegar, por exemplo, a documentação da viagem na forma da lei. Não precisa saber qual que é o documento específico, né? Geralmente você pede passaporte, tá? Mas beleza. Identificou? Segundo passo. Vai fazer a qualificação do cliente. Então, você vai avaliar a capacidade financeira do cliente. Você pede para ele renda, no caso de pessoa natural, ou faturamento, no caso de pessoa jurídica. Então, estou abrindo uma conta PJ. Beleza, dá o faturamento da sua empresa aí para a gente qualificar você. E depois você vai classificar esse cliente. Como assim classificar, William? Vai classificar nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco. Depois eu vou explicar, em uma outra aula, o que é essa avaliação interna de risco. Mas, quando você faz essa classificação, você basicamente está dizendo o seguinte, olha, eu identifiquei aqui que o William é um professor, tem uma empresa aqui de certificações, concursos bancários e tal, vou colocar ele na classificação de risco aqui mínimo, ok?
Aí vem um outro cliente que trabalha com comercialização de ouro, metais preciosos e por aí vai. Poxa, a classificação de risco desse cliente aqui já poderia ser, por exemplo, máxima. Preste atenção que eu não estou dizendo que esta pessoa está lavando dinheiro. Não. Pode não ter nenhum problema, não está lavando nada. Só que pelo fato da profissão dela estar relacionada a algo que facilita a lavagem de dinheiro, ela teria uma classificação definida como máxima, um risco alto. E quando isso acontece, a gente vai verificar que existe uma fiscalização mais forte nessas categorias de riscos maiores. Isso daí é uma abordagem que ela inclusive recebe o nome de abordagem baseada em risco, onde o banco ele vai colocar mais esforços para fiscalizar aquelas categorias que oferecem maiores riscos para o banco e vai ter menos esforços para aquelas categorias que oferecem menores riscos. Então, no exemplo que eu dei aqui, ó, uma empresa de educação. Dificilmente você vai fazer uma lavagem de dinheiro com uma empresa de educação. Então, é uma categoria de risco mínimo. Então, o banco ele vai ter menos esforços para investigar aqui e fiscalizar essa empresa. Agora, se for aqui ouro, aí a outra chega lá, pô, trabalho com obra de arte, então aí já é diferente, tá bom? Então esses 3 passos aqui é importante. Primeiro passo, identificar o cliente. Segundo passo, você qualifica. Terceiro passo, você classifica aquele cliente. Procedimentos, pessoal, ó, formalizados em manual e aprovado pela diretoria do banco e devem ser compatíveis com o perfil de risco do cliente, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e essa avaliação interna de risco. Esse manualzinho aqui de conhecer o cliente tem que ser compatível com esses 3 pontos, tá bom? Vamos lá, aqui que vem a ser um cliente ativo, pessoal. Cliente que nos últimos 12 meses efetuou alguma movimentação em conta. Então, a partir do momento que você movimentou, você é considerado um cliente ativo. A partir do momento que passou 12 meses que você já não movimenta a sua conta, você já não é considerado um cliente ativo. E aqui eu já tinha falado para vocês, né, desse prazo mínimo aqui de 10 anos, esses procedimentos para conhecer cliente, funcionários e parceiros, é esse próximo slide que eu já vou mostrar para vocês, prestadores de serviços, no mínimo 10 anos guardado lá no Banco Central. Fechou? Olha só, conhecer funcionários, parceiros e prestadores. Por que isso daqui, galera? Por quê? Não faz nenhum sentido eu conhecer só o meu cliente. O cliente é o básico do básico, é eu conhecer ele, só que eu tenho que conhecer meu funcionário. E se eu tiver um funcionário ali que trabalha na tesouraria do banco, trabalha numa área do banco ali, que pode tentar facilitar a operação para uma pessoa que está tentando lavar dinheiro, pode ter funcionário que esteja enquadrado ali também, por que não? Né? Um parceiro comercial que você contrata. Então eu tô com um parceiro aqui, eu tô com um prestador de serviço. Então, prestador de serviço, por exemplo, contratei o segurança lá do banco, contratei o pessoal da limpeza lá do banco, tem os carros fortes que vão lá, são prestadores de serviços, né? Parceiros, tem correspondente bancário aqui meu, que presta serviço aqui de processamento de pagamento. Tudo isso daqui, pessoal, vai ter que seguir a lei de lavagem de dinheiro também. O banco ele tem que ter esses procedimentos de novo, formalizado em documento específico aprovado pela diretoria. Então, vai classificar as atividades também em categoria de risco. Esse funcionário aqui está trabalhando numa área que pode ter um risco alto. Ok, vamos fiscalizar ele com uma fiscalização mais rígida. Não, esse outro funcionário aqui, vamos fiscalizar tranquilamente, é muito difícil ele estar envolvido num processo de lavagem de dinheiro, porque ele não tem acesso a numerário, ele não tem acesso a contas e por aí vai. Entendeu? Celebração de contratos com bancos no exterior. Se o banco for celebrar algum contrato, você tem que compreender a natureza da atividade do banco, a reputação dele. Se ele já foi investigado, a galera do compliance adora isso, né? Investigar os outros, eles vão lá, investigam, descobre tudo a respeito daquele parceiro que você quer contratar. Aí vai ver aqui os controles adotados relativos à prevenção de dinheiro, à lavagem de dinheiro, né? Então, banco que está no exterior, eu não sigo nenhuma lei de lavagem de dinheiro, então não posso celebrar um contrato com você. Não posso. Eu preciso que você siga a lei também. E na celebração de contratos com terceiros que não estão sujeitos à autorização profissional do Banco Central, ou seja, com não bancos, não estou fazendo um contrato com um banco, é com qualquer outra empresa, que seja aqui nacional, no exterior que seja. Também vou ter que saber a natureza da atividade, reputação, se já foi investigado, conhecer os controles adotados também na prevenção à lavagem de dinheiro e dar ciência do contrato de parceria ao diretor. E aí, para a gente finalizar essa aula,
falar aqui da avaliação interna de risco, que era justamente o que eu tinha falado aqui no começo para vocês. Olha só, classificar seus clientes nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco. O que vem a ser essa avaliação? Essa avaliação, pessoal, ela que tem esse objetivo, ó, identificar e mensurar o risco de utilizar os produtos e serviços na lavagem de dinheiro. Como assim, William? Não entendi. O banco, ele oferece vários e vários produtos. Então você tem lá a poupança, você tem título de capitalização, você tem um CDB, tem como você comprar ações por meio de uma corretora no banco, tem como você comprar cotas de fundos de investimentos, tem como você investir no mercado de derivativos por meio da corretora e por aí vai. Tem como fazer câmbio também no banco, então comprar moeda estrangeira. E aí é um exemplo muito importante, ó. Se eu falo que uma pessoa está aplicando o dinheiro dela na poupança, ela está usando esse tipo de produto, e uma outra vive fazendo compra e venda de moeda estrangeira, qual dos dois você acredita que vai ter um risco maior? Que não significa que está lavando dinheiro, mas qual dos dois você acredita que tem um risco maior de estar infringindo a lei aí, esteja querendo lavar dinheiro? É a pessoa que está mexendo ali com câmbio. Por quê? Porque a gente já viu, inclusive, que quando você fica trocando moeda, troca real por dólar, troca real por euro, pode ser que você esteja lá na fase de ocultação. Então você vai classificar, inclusive, os seus produtos. O banco ele vai ter essa classificação de risco. Vai falar, olha, produtos relacionados ao câmbio me oferecem maior risco. Então vou adotar uma abordagem baseada em risco, na qual vou colocar mais esforços e controles nas operações de câmbio do que mais esforços e controles numa operação que a pessoa simplesmente compra um título de capitalização ou investe na poupança. Entendeu? Então você vai ter que definir perfis de riscos para o seu cliente, para o banco, para as operações, produtos e as atividades exercidas pelo funcionário. Definiu essa avaliação interna de risco, documentada, né, documentozinho ali certinho, aprovado pelo diretor, encaminhado para comitê de risco, auditoria e conselho de administração, e ela vai ser revisada a cada 2 anos, anota isso daqui, ok? Esta última parte eu já tinha falado para vocês, mas está bem aqui também como um ponto importante de atenção, olha só. Devem ser criadas categorias de riscos que possibilitem a adoção de controles de gerenciamento e de mitigação. O que é mitigação? É redução, tá? Redução. Reforçados para situações de maior risco e adoção de controles simplificados nas situações de menor risco. Isso daqui é a ABR, abordagem baseada em risco. Eu acho que eu estou um pouco na frente aí, ó. Mas bem aqui, a abordagem baseada em risco. Ou seja, adoto controles reforçados para situações de maior risco e simplificados para situações de menores risco. E no âmbito aqui da CVM número 50, a ABR deve elencar todos os produtos e clientes e segmentá-los em baixo, médio e alto risco de lavar dinheiro e financiamento de terrorismo. Foi o que eu falei aqui para vocês, né? Então você vai segmentar ó, baixo, médio ou máximo risco, alto risco que seria, tá? Ok, voltando aqui, ó, em seus controles internos, devem manter programa de treinamento contínuo para administradores, funcionários, agentes autônomos de investimentos, né? São chamados de assessores de investimentos e por aí vai. Então, se você entrar numa instituição financeira, você vai ver que vai ter direto esses cursos de treinamento para você entender lavar dinheiro. Geralmente, a pessoa que é contratada, ela já entra no banco, um dos primeiros cursos que ela faz é de prevenção à lavagem de dinheiro, tá bom? Então, galera, com isso, finalizamos essa aula aí. Vai lá para a próxima, qualquer dúvida é só me chamar, estou aí à disposição. Tchau, tchau!